Bem-vindos ao Plenamente. Este é o podcast em que falamos de uma vida plena. Como é que uma carreira comum pode afinal ser diferente? Isto é o que a Marina Simões me vai ajudar a responder hoje. Atualmente tenho trabalha como higienista oral, mas tem uma história incrível para nos contar como é que chegou até aqui. Vai poder escutar-nos conversar sobre motivos para mudar, competências, como manter a saúde mental numa profissão que é de ajuda e curiosidades pessoais que eu tenho a certeza vão prendê-lo a este episódio, e eu espero mesmo que nesta conversa nós possamos ajudar a navegar este mundo complexo que nós vivemos. Marina, seja bem-vinda ao Plenamente. Obrigada por estar aqui, por me receberes. Ok. E foi uma viagem curta, não é? É Visto verdade. que estamos a gravar numa das nossas salas de trabalho, portanto foi uma transição curtinha. Marina, tu podes apresentar-te da forma que tu preferires. Sim, sou a Marina, sou profissional de saúde há 14 anos, mais ou menos. Sou higienista oral há 7. Sou mãe, sou mulher. Ok. Quem conhece a tua carreira agora pode julgá-la comum, mas se soubermos o que fizemos antes e antes, percebemos que que é muito diferente e não é nada comum. Que trabalhos é que tu já tiveste? Eu já exerci como terapeuta da fala, mais ou menos 3 anos. E como assistente dentária, mais ou menos também 4 anos. E pronto, e fiz outro tipo de trabalhos, até temporários, enquanto estudava, Como por exemplo? trabalhei na Feira do Livro de Lisboa, adorei, adoro livros. Ah, ok. Foi um trabalho incrível. Acho que de todos os trabalhos que eu já tive foi aquele que eu gostei mais. Uhum, Também foi noutra fase da vida. E agora sou higienista oral. ok. O que é que te motivou a mudar? Assim, a motivação fundamental para mudar completamente de profissão foi o sentir que não me identificava com a profissão que eu tinha. Ou seja, era quase como se eu tivesse que todos os dias, isto foi uma coisa que eu me fui apercebendo ao longo do tempo, não foi imediato, quase como se todos os dias eu tivesse que vestir outra pele e ser outra pessoa. Ok. E isso, ao final de algum tempo, começa a trazer um esforço, ou exigir um esforço muito grande, físico e mental, para conseguir manter aquela personagem ideal Ok. que era para mim o que era o Estavas terapeuta da numa fala. profissão que também era de ajuda já, não é? Isso, Eras terapeuta da fala. exatamente. E enquanto terapeuta da fala, desde o início, esta sensação de que talvez esta não fosse a minha profissão, ou talvez eu não me identificasse a 100%, começou logo no início. Ok. Quando eu percebi que as expectativas dos meus colegas para estarem naquele sítio não eram as mesmas que as minhas, e então talvez eu não estivesse no sítio certo, mas eu não quis ainda assim deixar de lado e desistir, e levei até ao fim, e ainda bem que o fiz, e que pude aprender tanto também com esse caminho. E depois, mesmo no final do curso e com os estágios que fiz, essa ideia consolidou-se e essa angústia existia. Será que eu estou a fazer o que Ok. eu A quero? pergunta não desapareceu, que eu acho Não. que isto é uma coisa importante, porque todos podemos ter dúvidas, Sim, e neste caso a dúvida não não. desapareceu. Ela continuou, foi-se intensificando em alguns momentos, ainda trabalhei há algum tempo e nessa altura começou realmente a ficar cada vez mais difícil. eh, E eu tive que aceitar que era uma coisa que não era. Ou seja, a ideia que eu tinha, e que se calhar muitas pessoas têm, é que nós escolhemos uma profissão e ficamos com o destino traçado e não podemos sair mais dali. O que é que vai ser de nós? O que é que os outros vão achar sobre isto? Não é? Investimos tanto tempo e perdemos algum tempo nisto. Não é bem perder tempo, mas investimos o nosso tempo. E o que é que agora vamos fazer, não é? Com isto tudo? Vamos deixar de lado? E Ok. Foram as perguntas na tua mente. exato, e então foi comecei a perceber-me de que se calhar a profissão ou aquilo que nós escolhemos pode ser mudado, pode nos dar outros caminhos, pode nos abrir outras portas que não aquela que nós estamos a ver quando escolhemos primeiramente a profissão. E isso também foi uma coisa que eu fui aceitando à medida que o tempo foi passando e para procurar uma forma de alterar ou de Ok. mudar. A mudança surgiu também. Isto traz muitas vezes sofrimento aos jovens que estão a escolher um trabalho, porque parece que tem que ser à primeira. Sim. É pouco tentativo e há pouca aceitação do risco Uhum. de poder falhar Sim, e de não ser de facto, aquilo que nós queremos fazer. sim, linear, não é? Uhum.
Ok. Hum, eu vejo tendencialmente, e tu disseste, ainda bem que eu não desisti porque aprendi tanto nesse caminho. Eu vejo tendencialmente a carreira como cumulativa. Há particularidades, por exemplo, sobre Legos, ok? Que me entusiasmam. Os Legos são espetaculares para fazer analogias Uhum. e tu podes construir casas em tamanho real, carros em tamanho real. Eu sei que tu gostas de tecnologia também, não é? Sim. De colocar automatismos e a partir daquelas peças Lego duplo podem ser bases, não é? Uhum. Estruturas, pilares para muitas das coisas que são feitas, mas à medida que as caixas vão sendo mais evoluídas, normalmente há sempre pontos de conexão e que nós podemos fazer estruturas mais Complexo. complexas, não é? Com peças mais simples como os duplos ou com as mais sofisticadas e fininhas. O que eu quero dizer com isto é que nós não temos que deitar fora competências às vezes que nos parecem como o Lego duplo, que parece que são tão básicas, não Sim. é? Até quando temos as crianças pequeninas, elas a única coisa que fazem é bater, não é? E que é um excelente jogo que eu aprendi com a Maria João Raposo, com quem trabalhamos, que era dar um saco ao nosso filho mais novo, o Jorge, com Legos e eles ficam eternamente a tirar e a pôr, Epá, a não é? separar. Portanto, competências que parece que não servem para nada, mas que podem ser estruturais, podem ser a base para alguma coisa a seguir. Como é que as tuas experiências anteriores, terapeuta da fala, higienista oral, a feira do livro e outras coisas mais, influenciaram a tua prática atual como higienista oral? É um pouco como estás a dizer. Eu acho que tudo o que nós fazemos, pessoal ou Uhum. profissionalmente, vai somando na nossa experiência, vai construindo e vai ajudando a construir a nossa própria experiência. Portanto, eu não seria a higienista oral que sou hoje se não tivesse feito este caminho. Talvez nem fosse higienista oral se não tivesse feito este caminho. Porque todas as coisas se vão ajustando e montando no sentido de diversificar para um caminho em particular, e no caso foram sendo conduzidas para aqui. Eu não imaginaria isto no início. Uhum. E no meu dia a dia clínico, eu acho que o facto de ter tido esta aprendizagem enquanto terapeuta da fala e ter compreendido também que muitas vezes as perturbações da linguagem, da comunicação, da fala, têm origem em coisas muito mais complexas do que aquilo que nós Ok. vemos, do que aquilo que é visível, da alteração de fala, da alteração de comunicação. O facto de eu ter compreendido isso e ter tido que trabalhar com isso, acho que me faz olhar menos para o problema e mais para a pessoa. Acho que foi uma forma, uma aprendizagem que eu fui fazendo e que vem muito daí. Também toda a comunicação e linguagem, o trabalho que se faz na área da terapia da fala e que obviamente é fundamental no estabelecimento de uma relação e na tentativa de ajudar na mudança de comportamento, que também é uma competência na área da higiene oral. Obviamente a assistência dentária deu-me outro tipo Ok. de, de, de vantagem e de O que é que tu experiência. aprendeste como assistente dentária que hoje ainda te ajuda? O facto de ter ajudado a concretizar procedimentos dentários complexos e simples, dá-te um conhecimento sobre todas as áreas da medicina dentária que de outra forma, não sendo assistente ou não sendo médico dentista ou não estando em gabinete, não tens. O trabalho do assistente dentário eu acho que é fundamental e às vezes não é muito valorizado. E, no entanto, é uma peça que, se não estiver lá, as coisas não funcionam bem. E acabamos por ver muita coisa, ver fazer muita coisa, ver explicar muita coisa ao paciente, ver também a resposta do outro lado. E isso é uma mais-valia enorme, é uma aprendizagem enorme e torna logo o profissional Que que teve interessante. esse contacto diferente. Ok. Porque dá-te uma visão que, apesar de higienistas e médicos dentistas trabalharem na mesma equipa, vou ser só um bocadinho provocador, nem sempre trabalham em equipa. É verdade, nós gostaríamos de trabalhar sempre em equipa. Ok. Às vezes isso não, infelizmente, às vezes isso não acontece. Que era exatamente esta pergunta que é uma curiosidade que eu tenho. Que então, como terapeuta da fala, eventualmente até mais como assistente, mas isso fica ao teu julgamento. hum, Como é que isso te ajudou para exatamente o trabalho em equipa?
É assim, pelo menos deu-me a noção de que existem muitas outras profissões que podem estar a trabalhar a mesma coisa, não é? Hum, Ter o foco na mesma coisa. E às vezes, quando nós olhamos só para a nossa fatia, perdemos a noção do resto. Não quer dizer que não a vamos alcançar de outra forma, não é? Porque todos nós trabalhamos em equipas e não temos todos um percurso igual. Mas o facto de eu ter tido a experiência de trabalhar noutra área da saúde talvez me tenha ajudado a perceber que há outros lados da equipa que são importantes serem ouvidos e que às vezes podem ter uma ótica diferente daquela que eu tenho, um foco diferente daquele que eu tenho naquele momento, naquela pessoa e na manifestação do problema que hum, existe. interessante. E eu acho que isso é uma mais-valia, sempre. Lá está, eu não acho de todo que este percurso tenha sido tempo perdido, que infelizmente é algo que eu senti ao longo do tempo, esse julgamento do outro, não é? Ah, E ok. ainda hoje, não às vezes com palavras, mas pronto, com expressões, com expressões corporais e até olhares, eu sinto que há pessoas que não entendem. Quando tu dizes que chegaste até aqui Sim, depois de outro percurso. sim, sim. Há quase Ok. como que um. Porquê teres perdido tanto tempo Hum, a estudar? Até tiveste um bom resultado, fazias bem. Porquê deitar tudo a perder? Não é deitar a perder, não é mesmo. É essa que eu acho que é a aprendizagem. Porque de facto não era possível eu fazer o meu trabalho hoje como faço se não tivesse aprendido o que aprendi e trabalhado da forma como ok. trabalhei antes. E eventualmente descobri-lo. Sim, exatamente, e eventualmente descobriu que foi o que eu disse Porque anteriormente, é exato. um trabalho que nós também temos, que é de entender e aceitar a nossa história. Uhum, Porque é sempre mais fácil normalizar e parametrizar e ajuda-nos. Claro que nos uhum, ajuda a termos um modelo de escola, claro que não seria possível, em termos públicos, de propor de outra maneira. Ao mesmo tempo, eu penso que os percursos, quer escolares, quer de educação superior, já deviam ser mais elásticos uhum. do que o que são. Nós tivemos duas filhas a fazerem um tipo de estudo diferente, e foi muito peculiar explicar que elas não estavam numa escola regular, que estavam a fazer um programa adaptado, que estudavam com autonomia, e a pergunta era: mas então elas vão ser antissociais? Eu disse: eles são cinco irmãos. Ah, mas vêm sempre as mesmas pessoas. Não, porque nós relacionamos com os seres humanos, ok? E nós vamos ao parque, nós jogamos à bola, os meus filhos estão sempre saímos, a bola vai, não é? Com o pai, claro, e vão e Tivemos fazem uma equipe. socialização com Sim, todas as outras todas, pessoas. em qualquer sítio. Portanto, eu entendo o que é ter um percurso diferente, quer pessoal, quer profissionalmente, e ter esses olhares. Eu entendo. Hum, a saúde mental é um dos tópicos deste podcast, que é a saúde mental, trabalho. Uhum. Tu podes dizer como é que estas transições de carreira, acho que já estamos lá um bocadinho, afetaram o teu bem-estar mental? Claro, é assim, mudar nunca é fácil, não é? E para mim não é particularmente fácil. Ok, Eh, não diria. a mudança. Mas não é. E a mudança surgiu precisamente porque o meu bem-estar mental não estava onde devia estar. Mas durante todo este processo de mudança, é claro que não foi. Ou seja, eu passei de um sentimento de angústia de não saber o que fazer, não é? Para um de, ok, agora vou mudar, mas isto não corre bem. Às vezes parecia que estava a andar para trás em vez de andar para a frente. Eh, Senti que tinha que justificar continuamente a minha mudança para aquelas pessoas que Ok. estavam à minha volta. E isso começa a criar dúvida, começa a criar mais ansiedade, mais tensão, e às vezes pode ser difícil, conseguir sair daí e avançar. Eu acho que o que me ajudou foi ter conseguido, que este processo não parasse, ou seja, eu passei da terapia da fala para a formação profissional na área da assistência dentária.
porque queria ter um trabalho que suportasse financeiramente a minha mudança e queria que esse trabalho fosse na área que eu achava que gostaria de trabalhar. Nessa altura ainda não tinha decidido qual era a área em concreto, mas servia um pouco para isso. E eu consegui imediatamente, após finalizar o curso, um trabalho, e portanto isso ajudou-me a não parar. Ok. E portanto ajudou a fazer ok, estou a avançar, estou no caminho certo, apesar das dificuldades, apesar de estar a mudar completamente aquilo que eu achava que ia fazer. Isto ajudou-me a continuar a caminhar e foi indo sempre assim, nesse Eu sentido. estava a perceber a transição como um fator de avaliação. Eu não estou bem, eu preciso. Não é como um fator de avaliação, é resposta à tua avaliação. Não, não estou bem, preciso de mudar, da Isso, transição. Mas depois também estava a notar aquilo que tu ias dizendo a ti própria, para sim, continuares na nesse tarefa caminho, de sim. mudança. Ok. Recentemente há muitas chamadas de alerta sobre a saúde mental dos profissionais da área da saúde oral. Eu escuto profissionais de setores mesmo muito diversos e percebo que esta é uma queixa, na verdade, transversal. O meu interesse é sempre perceber como é que nesta profissão se manifesta, não tanto qual é que tem mais, qual é que tem menos, Uhum, porque na verdade, para mim, como psicóloga, por um lado, quem está em políticas deve interessar-se uhum. por números epidemiológicos, ok? Saiu, mas para mim, que estou com a pessoa face a face ou que vou fazer aconselhamento numa organização, interessa-me entender aqui, Uhum. ok? Porque se uma pessoa estiver mal, a mim importa-me, Claro. ok? Que é a pessoa que está a sentir. Então, a dentária tem aspectos muito particulares. Os médicos dentistas e os higienistas orais não são preparados para lidar com pessoas, mas sim com doentes. Hum, Na dentária, há agravante de cada vez se promover mais a venda miraculosa de soluções. Então, se eu não educar o paciente sobre saúde, na verdade, a área da dentária acaba por fazer aparecer estrelas que resolvem os problemas das pessoas, arrastando toda a clínica para isso, não é? Se o médico resolveu a boca, para que é que eu tenho de mudar alguma coisa no meu comportamento? Colocam-se rótulos aos pacientes como difíceis, em vez por exemplo, nos treinarmos, nós profissionais, a comunicar e a perceber o que é que torna aquela pessoa difícil, afinal. Depois, nós, pacientes, temos pouco conhecimento sobre o nosso corpo, ainda por cima, a boca, que é uma cavidade difícil, não é? De nós percebermos sim, exatamente o que é que se passa aqui para dentro e parece que ela está do separada resto. do resto do corpo. Está separada. Quando vamos ao médico, medicina geral familiar é uma coisa à ampassa, porque na Uhum. verdade aquilo é uma competência de outro tipo de médicos que até são uns primos que saem assim, não é? Da medicina. Então, eu já estou cansada só disto que eu acabei de ler. E penso muito em ti, penso no Vítor, penso nos higienistas com quem vou trabalhando, que depois vocês são a pessoa que vai ter a relação para ajudar as pessoas a entenderem que de facto têm uma ação sobre si próprio, sobre o seu corpo, sobre o que comem, os seus Uhum. hábitos de vida, como higienizam a boca. E uma das queixas de quem ajuda, terapeutas, psicólogos, é, nomeadamente, o desgaste associado à gestão da relação. Uhum. Repetir as mesmas coisas, uma e outra vez, acreditar na pessoa, que ela quer ser ajudada, que ela não é simplesmente difícil e irresponsável e não quer saber de nada, colaborar com ela a partir daquilo que ela pode Uhum. fazer e não daquilo que eu quero que ela faça. Então, no teu trabalho diário, neste cenário todo, como é que tu cuidas da tua saúde mental? Olha, eu acho que descentralizar de mim aquilo que são as atitudes e os comportamentos da pessoa que está à minha frente é uma maneira de cuidar da minha saúde mental, porque cada pessoa tem o seu percurso, a sua história, os seus problemas, que são completamente diversos e independentes da nossa consulta. E o facto de eu não atribuir
a atitude que aquela pessoa traz para a minha consulta ou o comportamento que tem em relação à sua saúde oral, não atribuir isso como uma coisa que está a fazer a mim próprio, a mim que estou ali a tentar de alguma maneira ajudá-lo, o facto de eu tentar descentralizar de mim e tentar perceber porque é que isso está a acontecer àquela pessoa ajuda a manter aqui um bocadinho de saúde mental. Obviamente também eu tento, eu tenho um tempo dedicado, não é? Portanto, eu tenho um horário de Ok. trabalho e tenho um tempo dedicado àquilo que eu quero fazer, um curso, ou aprender, ou ler alguma coisa. Está programado na minha Fora agenda, do teu fora do trabalho. meu horário de trabalho. Eu tento ter isso definido. Um dia específico vai mudando consoante consoante a nossa vida toda, não é? Claro. Mas fora desse tempo e fora do meu horário de trabalho, eu não quero pensar em trabalho e não vou pensar em trabalho. Isso também é uma maneira de, de eu conseguir ter energia depois quando estou dedicada a tentar estar focada numa questão de cada vez também, enquanto estou em clínica. Uma questão de cada vez, tentar não ser invadida. Portanto, é um bocado o viver o presente, não é? Mas na clínica. Não ser invadida por todas as outras coisas que me podem estar a preocupar. Preocupar-me com aquilo que estou a fazer naquele momento. Isso também ajuda a Ok. desligar o resto. Ok. Tentar não ceder à pressão do tempo, que é uma coisa que acontece mesmo tendo tempo, Uhum. porque nós não queremos cronometrar, mas há um tempo, Há não é? um tempo. É inevitável, e tentar não ceder a essa pressão, ou quando sinto que que isso me está a criar ansiedade, tentar ficar, respirar fundo internamente e manter-me tranquila, porque se eu me mantiver tranquila é muito mais provável que todas as coisas corram bem. E que a equipa se mantenha tranquila, o paciente. E que no final do dia até provavelmente tudo vai acabar bem. Mas isto não é sempre assim, não é sempre Não fácil. é? E muitas vezes eu pergunto, porque pode parecer, e nós trabalhamos juntas, fazemos muitas conversas, temos o curso, então a ideia de que em psicologia é mais fácil porque a pessoa já vem aqui para falar e é tudo tranquilo. Mas a verdade é que eu também tenho um tempo de consulta, são 50 minutos. É. E a pessoa está a falar de um tema, de outro, e muitas vezes eu tenho que usar o tempo e dizer: olha, nós usamos 20 minutos a falar deste tópico, vamos continuar ou devemos ir para outro? E isto são linhas sensíveis, porque a pessoa está Sim. a falar de algo que é muito importante, que lhe diz respeito, e Uhum. nós precisamos de saber, de aprender como é que se fazem estas perguntas e de ter uma relação criada que nos permite, mas de facto eu entendo essa questão do tempo. É uma realidade em qualquer consulta. Claro. Ok, então tu cuidas de ti assegurando que existe outra vida fora Sim. do teu gabinete, procuras não falar sobre trabalho quando sais daqui e vais conversando com os teus botões quando estás em sala para manter a tua Uhum. ansiedade controlada, Sim. particularmente em relação ao tempo. Uhum. E quando as coisas são difíceis com os pacientes, como é que tu mantens a tua sanidade mental? Porque há dias que. Sim, há dias complicados, não só às vezes relacionados com a pessoa que está ali, às vezes Certo. pode ter a ver até connosco, não é? Ok. Ahm, Às vezes é preciso quase como começar do princípio, não é? É parar, pode não se notar que eu estou a parar, não é? Mas parar e começar de novo o que estou a fazer, porque está a ser uma situação mais difícil e que eu achei que ia conseguir resolver num tempo mais curto e afinal não vou precisar, mas também não informei, portanto vou tentar contrabalançar as duas coisas e então tenho que parar porque senão a minha ansiedade vai aumentar imenso e isso vai fazer com que depois disso já nada corra bem. Sim. Eh, Às vezes também ajuda a olhar para o assistente, que muitas vezes está muito mais, menos ansioso que nós, muitas vezes, se for uma coisa mais relacionada connosco, sobretudo, e tentar ir buscar ali um bocadinho daquela energia mais, mais baixa, mais Ok. calma e focar. Outras vezes só, nunca, se fiz isto foi uma ou outra vez, mas mesmo parar a consulta às vezes pode ser importante Uhum. para todos voltarmos a nivelar Que interessante. as nossas emoções. Ok. Para eventualmente não sermos raptados por uma situação Assim. Porque as emoções são uma bússola. Uhum. Às vezes estamos a chamar, às vezes não, normalmente estamos a reagir a alguma coisa dentro ou fora de nós que requer a nossa Uhum. atenção,
e precisamos de tempo para entender o que é aquilo. Eu recordo-me de uma situação em que o meu telefone estava a vibrar fora da sala e eu sabia que naquele dia, à quarta-feira, ninguém me telefona porque é um dia de clínica, então podia ser alguma coisa de facto só a escola, que normalmente tem outra pessoa para ligar, mas tinha acontecido Não, uma ligar coisa. erradamente já uma vez, então havia aqui uma coisa e eu pedi licença e disse a verdade. Eu não faria isto quando era psicóloga aos 26, 27 anos, porque tinha que estar, ok, não posso, mas entendendo com mais maturidade hoje qual é o meu papel, o limite da minha relação com o paciente e que eu também sou uma pessoa igual a ele e que posso precisar de me acalmar. Olha, mudando agora um bocadinho aqui o tema da esfera pessoal, para o nosso país. Se tu tivesses todo o poder, o que é que mudavas na maneira como se prestam os cuidados de saúde oral em Portugal? Não é fácil, não é? Porque há muitas coisas que. Ok. É assim, nós podemos pensar em muitas mudanças e às vezes algumas são mais estruturais do que outras e levam o seu tempo a ser implementadas, outras nem são realistas ou a implementação seria mesmo muito complicada. Mas eu acho que se pudesse mudar alguma coisa, o que eu mudava era o foco. O foco do cuidado de saúde oral, que eu acho que cada vez mais está longe da pessoa e está na otimização comercial. E isso acarreta problemas não só para o serviço que é prestado, que é um serviço de saúde, mas para os profissionais que o prestam. E aquilo que estávamos a falar do tempo é algo que tu sabes que é uma coisa que me preocupa e infelizmente em algumas situações ter tempo de consulta é um luxo. Ter tempo para ouvir, ter tempo para deixar o paciente entrar e sentir-se confortável num espaço que é desconfortável para muitas pessoas. Ter tempo para as emoções ficarem num ponto mais trabalháveis na nossa consulta. E infelizmente há muitas situações em que ainda estamos em contra-relógio, não é? Ainda estamos a tentar fazer tudo no mínimo tempo possível, Ok. por uma questão de otimização comercial, no meu ponto de vista. Ok, trazias para as pessoas novamente. Sim. Ok, a saúde. Porque no fundo nós somos pessoas a tentar ajudar outras pessoas e todos precisamos deste. São duas pessoas. Sim. Ok. Não somos máquinas ainda a fazer Ainda. este trabalho. Mas já fui a muitos fóruns em que a conversa é, então afinal quando é que substituímos os psicólogos pelas máquinas? Porque democratização, custo, portanto, esta é a conversa, é uma das conversas do momento em psicologia. O que é que tu pedirias, então, mantendo a ideia de que tens todo o poder, o que é que pedirias aos teus pacientes? Ok. Dizer lavar os dentes não conta. Eu pediria para encararem a nossa consulta precisamente como nossa, como um trabalho de equipa, como algo colaborativo, em que eu vou fazer algo, mas eu espero também que a pessoa que está do outro lado também possa fazer e contribuir com alguma coisa. E isso muda, vai também ao encontro do que eu disse anteriormente, e é uma mudança um bocadinho dos dois lados do sistema, não estar só à espera, não é? Que as coisas sejam feitas, mas também se envolver na sua própria saúde, para poder ter autonomia na sua saúde. Uhum. Eu estava a pensar numa imagem que não é exatamente, não é como se fosse a consulta de medicina geral e familiar, mas existem os enfermeiros que de facto estão no posto de saúde, que colaboram com o médico de família, que isto para dar uma imagem para quem não é da área possa entender que há aqui um papel tão importante de cuidado da boca que é feito nesta consulta e aquilo que tem sido a nossa experiência é que é um hábito que se desenvolve. O hábito de vires à consulta regular, que depois arrasta toda uma série de outros hábitos em casa e que é uma jornada, em que se tu te envolveres, que é aquilo, é assim que nós encorajamos o nosso paciente a envolver-se nesta jornada, que é uma jornada para manter ao longo da vida como as outras partes do nosso Claro. corpo, não é? E que tem muito mais potencial de ser benéfico para o paciente a todos os níveis físicos, da boca no geral e financeiros. Sim, Não é? exatamente. Evitam-se muitas coisas. Sim. Não evitam? É prevenção. É a prevenção. Olha, tu também tens responsabilidades familiares. Quando temos filhos, estamos muitas vezes à procura de fazer
melhor. Porque fica muito em falta ao tentar equilibrar tudo. Eu já te ouvi falar do tempo para ti, do tempo sem trabalho. O que é que te ajuda no papel de mãe e que tu te sentes confortável em partilhar? Ajuda-me, é um pouco como eu uso essa estratégia nas duas áreas da minha vida, na pessoal e na profissional, que é tentar, não é uma coisa que eu consiga sempre, mas tentar viver o presente. Então ajuda-me imenso eu conseguir, quando estou com a minha filha, no caso, eu não ser distraída com outras coisas, seja o telemóvel, seja o que for. Eu estar ali realmente com ela, porque cada vez temos menos tempo também para, para tudo, não é? Porque temos um trabalho, temos as coisas que temos que fazer em casa, temos os filhos, pronto. E tentar que não haja tanta distração ou tanto ruído no momento nos momentos em que estou com ela, ou em família, ou com amigos, ajuda-me a não sentir essa ansiedade ou sentir menos essa culpa de o tempo não permite que façamos tudo ou parece que não conseguimos fazer tudo bem. Ok, Mas lá está. que É interessante. uma tentativa, O foco é uma característica tua. sim, mas é uma aprendizagem. Ok. Eu fiz meditação há algum tempo, não é uma coisa que infelizmente agora não consigo ainda despender o tempo que gostaria nessa atividade, porque a minha cabeça está sempre a fugir para várias coisas, então eu preciso mesmo desse foco, porque tenho tendência a deixar-me levar pelos vários pensamentos e preocupações Ok. e a deixar que os níveis de ansiedade subam muito. E a meditação funcionou contigo? Sim, sim. Ok, muito interessante. Só tenho mais duas curiosidades no episódio de hoje. Estás preparada? Vamos lá. Quando fores grande, o que é que queres ser? Olha, essa é talvez a pergunta mais difícil. Eu acho que nunca consegui responder bem a essa pergunta, ou com convicção. Talvez quando era mais criança, com a ingenuidade da infância, não é? Talvez respondesse mais facilmente. Mas acho que nunca consegui responder. Eu, quando for grande, quero ser. Uhum. E se calhar olhando agora para todo o percurso, a questão não é tanto o que é que eu quero ser, mas como é que eu quero sê-lo, não é? Ok. E portanto, independentemente do nome que tiver aquilo que eu faço ou que eu possa fazer no futuro, eu quero que seja uma coisa que me dê prazer, que me faça sentir realizada, que não me crie angústia, e estas dúvidas que me levaram a mudar. Ok. E- São as medidas que tu vais usando para perceber. Sim, Ok. Então não vai ser a grande revelação. não. Ok. Neste tópico em particular, eu vou fazer a pergunta clássica dos conselhos. Que conselhos é que tu darias a alguém? Porque tu sabes na primeira pessoa o quão exigente é uma transição, Uhum. não é? Que conselhos é que darias a alguém que está a considerar uma mudança de carreira semelhante à tua? Bom, é assim, todos nós temos também maneiras de integrar as coisas diferentes, não é? Portanto, aquilo que funcionou comigo não tem que funcionar, não é? Sempre com toda a gente. Mas de qualquer forma, o que eu acho que é mesmo importante, é o que foi importante para mim, e que se eu pudesse dizer a alguém, diria é não desistir, porque vão existir obstáculos, não é? E dificuldades, mas se for esta o nosso interesse, se o caminho for por aí, é não desistir e tentar levar até ao fim a tentativa de mudança. Ahm, Houve alguma coisa mais estratégica ou de planeamento? Como é que tu navegaste isto? Tinhas um GPS? eu pensei muito, Ok. muito, 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 pus tudo em cima da mesa, o que é que eu vou fazer, o que é que eu gosto de fazer, Ok. até chegar. Tu fizeste isso, do pôr tudo em cima da mesa. Pensei em todas as profissões, procurei todos os cursos que existiam, e fui excluindo aquilo que não dizia nada. E lias, ou seja, vias um Sim. curso e ias aos descritores, é isso? De semente, se eu achasse à partida que era Ok. interessante, ia, e fui excluindo algumas coisas. O meu background de ensino secundário
também era um pouco limitativo no ponto de vista do acesso ao ensino superior, porque eu vim por humanidades. Portanto, eu já para fazer terapia da fala Surpresa. tive que fazer um exame extra, que foi Biologia, fiz Uau. como externa e assisti às aulas durante o ano letivo. Portanto, tinha esse exame, já não era mau, porque E já essa dava algumas coisas. experiência, E não essa é? experiência. Porque esta informação estava escondida, não é? Vem de humanidades, para terapia da fala, faz o exame autoproposto de Biologia. biologia, ok? Sim, e portanto havia coisas que ou eu acedia de outra forma, como eu aos 23 ou assim, ou então eu não conseguia aceder com os exames nacionais ou com os concursos especiais, que foi como eu entrei, com o concurso especial para licenciados, também não é, e não existem todos os cursos. Mas eu tentei pôr de lado aquilo que achava que podiam ser dificuldades, ou seja, ok, eu não tive matemática no secundário, mas eu consigo aprender, eu consigo focar-me e consigo voltar atrás e aprender se for preciso. Portanto, eu tentei não excluir essas profissões Ok. à partida. Tentei mesmo focar-me no que é que me podia fazer mais feliz em termos profissionais. Uhum. Ah, pronto, e depois cheguei a esta área, que era algo que eu já conhecia, porque eu desde criança que sou seguida na higiene oral, e então a dentária também era familiar para mim desse sentido, do ponto de vista do paciente. E durante o curso de terapia da fala também era uma área, a parte da medicina dentária, da saúde oral e da cavidade oral, era uma área que me chamava muita atenção. Tudo o que tinha a ver com dentes, a oclusão, eu gostava, que os meus colegas não gostavam muito. Ok. Já estavam aí os sinais. Já, Marina, foi um gosto mesmo conversar contigo, igualmente também. porque Obrigada. ao longo da carreira vou tendo a possibilidade de trabalhar com muitas pessoas e tem sido mesmo um gosto trabalhar contigo, porque, bem, esta é a Marina, é exatamente assim, e é muito bom conversar contigo, e hoje foi muito bom conversar contigo também. Obrigada, Cassiana, igualmente, por tudo o que tu disseste.